Sejam bem-vindos todos, né? Assim, muito obrigada. Eu estou me apropriando um pouquinho desse podcast. Esse podcast pertence ao Dr. Eduardo Fonseca, entendeu? Que gentilmente a gente está startando esse podcast junto, né? Está iniciando ele. Uma juntos. honra, muito obrigado, viu? Por ter dado esse prazer de estar aqui com você. Você tá com cara de debochado, tá? Eu tô com cara de debochado porque eu não faço botox para fazer podcast, entendeu? Mas a gente segue junto. Doutora Nicole, uma honra ter você aqui. Muito obrigada. Uma criminalista, pena que é palmeirense, mas vamos que vamos. Não né? daria para ser perfeito, não é mesmo? Ageu, meu irmão, Corinthians, Corinthians. Sempre, Corinthians presente. Uma então, honra, muito obrigado pelo convite, um prazer. O tema que a gente vai bater um papo é bem legal, assim... Como já eu participei do almoço, onde eu fui chamado de velho, entendeu? Eu represento a velha guarda da advocacia, entendeu? Então, assim, vamos falar sobre advocacia na internet, advocacia 4.0, advocacia indo para 5.0, blogagem, como tratar o seu cliente na internet, de que maneira que é. E eu acho legal porque, assim, a gente tem 2 advogados aqui, 3, que também é outro blogueirão, entendeu? Tem 3 advogados que usam bastante a ferramenta da internet, ou seja, redes sociais, mídia. E eu sou o cara das antigas e, assim, fui presidente do Tribunal de Ética e Disciplina. Tenho, assim, um respeito enorme sobre o Estatuto da OAB, onde eu sou submisso a ele, entendeu? Mas a minha briga maior com a ordem, né, é justamente que a gente precisa trazer a ordem, né? Ou seja, trazer ela para a realidade dos novos tempos, né? Ou seja, de que maneira que a gente vai avançar numa sociedade totalmente digital, entendeu? Onde a gente estava conversando com a Ageu, agora com a doutora Nicole, ou seja, a advocacia que não tiver hoje na mídia social, se não tiver digitalizada, ou seja, de maneira sistêmica, ou seja, se não tiver, cara, tá fora do mercado, tá acabando isso. Hoje a gente tem a inteligência artificial que tá tomando conta aí. Eu defendo a tese que nunca vai substituir a presença de espírito do advogado, o saque, né? Aquele saque da audiência, o corpo a corpo. Então, assim, eu acho que é um baita tema pra gente bater um papo sobre isso. E os 3 são blogueiros que eu sei, né? Os 3 estão na internet. Eu tentei a minha vida de blogueiro, mas não deu certo. Não deu certo? Minhas redes estão fechadas. Estão fechadas? Por enquanto. Por enquanto? Até passar o tumulto. Mas logo volta ativa novamente. Assim, eu tenho uma rede social que é política ativa, que quando eu fui candidato à presidência da OAB no passado, mantive ela lá, uso muito pouco, entendeu? Até a doutora Nicole chegou para mim e falou, pô, tem que pagar isso daqui. Eu virei para ela, como é que apaga? Lá, segura o dedinho aqui, faz isso, faz aquilo. Eu sou velho, entendeu? Eu acho que velho tá realmente ultrapassado e completamente errôneo da sua parte. Ou nós entramos no meio digital, ou nós saímos da advocacia e somos esquecidos, né? Essa é a grande realidade. Por mais que você diga que somos blogueiros, não estou de acordo, Parra, não é isso. Mas eu tô de sacanagem, né, Heitor? A maneira eficiente que hoje temos do marketing. Muito diferente do que a advocacia pensa. Hoje a internet, eu acredito que é um grande avanço e alavanco para muitas carreiras. Então, acho que o Ageu vai poder dizer melhor do que eu, mas existem muitas hipóteses que, em verdade, a OAB nos defende e não vai contra o advogado na internet, o que não é dito. E muitas das vezes não é dito. Acho que isso é um bom tema para a gente começar nesse sentido. Com certeza, né? A internet ela veio exatamente para juntar, muitas vezes, as pessoas que procuram um serviço para quem oferece. E é uma grande vitrine, na verdade, a internet. Ela serve exatamente para que a gente consiga apresentar, né? A internet ela é muito democrática. Ela não diferencia o jovem advogado, recém-formado, que acabou de pegar a sua carteira da OAB, para aquele advogado que já tem 10 anos, 11 anos de carreira. Muito pelo contrário, a internet faz com que essas pessoas comecem, teoricamente, do mesmo patamar, do mesmo igualdade, nível. né? Impede igualdade. A única possibilidade, né? Exatamente, muito diferente, e nós podemos chamar aqui de velha advocacia, na qual obrigatoriamente você tinha, talvez vir de uma família um pouco mais tradicional do direito, para que você então talvez sucedesse aquela carteira de clientes, e hoje com a internet... Ou até mesmo escritório físico, né? Que hoje também mudou muito. Possibilidade de
não ter mais um escritório físico por conta das redes sociais ajudam muitas pessoas que estão iniciando, que foi o meu caso. Eu consegui angariar os primeiros clientes do escritório por meio da internet. Eu sentava em uma mesa assim como é hoje, que só haviam homens e eu, uma jovem mulher criminalista, eu não tinha nenhum lugar de fala. Então eu fui procurar o meu lugar de fala. E é o que você disse, doutor. Na internet nós temos um caminho para todos os públicos. E com a minha fala, pela primeira vez, eu me vi ouvida. Se é que existe isso, né? Eu senti que as pessoas me ouviam, me davam essa abertura. E foi daí que eu comecei a ter um escritório, a angariar clientes pela internet. Hoje eu posso dizer que a internet mudou o futuro do meu escritório. Sem dúvidas. Não tenho dúvidas que ela realmente tem esse coldão, tem exatamente esse objetivo, que faz com que quem comece, talvez sem escritório, sem aquela parte tradicional, consiga, através aí do que a gente vai falar aqui, de posicionamento, através de estratégias, utilizar toda a questão realmente da internet que ela oferece, para que então se inicie a sua advocacia e tenha sucesso rápido. Que antigamente demorava muito tempo para ter sucesso. 10, Ou 15 mais anos. rápido, né? Mais rápido, exatamente, mais rápido. Depende exatamente. também da sua qualidade de atendimento. A internet é uma porta aberta. Você manter o seu cliente dentro do escritório vai muito sobre a sua perspectiva. E é o que havíamos conversado antes de iniciarmos aqui realmente o virtual, né? O doutor Ageu disse no sentido de a internet me abriu portas para alcançar não só um lugar que eu queria estar e uma área, mas o meu público. O tipo de fala que eu tenho na internet traz exatamente o tipo de cliente que eu queria ao meu escritório. Por quê? Uma empresa não conecta a pessoa. Quem conecta pessoas são outras pessoas. Então, com o meu estilo de vida, com a minha fala, mostrando um pouquinho, pessoal, isso não tem como nós fugirmos, eu trago as pessoas para próximo do meu escritório, que é próximo a mim. É o meu jeito de pensar, é o meu jeito de conduzir a vida. O que traz realmente o tipo de público que eu quero ao meu escritório, que é muito legal, porque além de tudo eu consigo filtrar pela internet o que me interessa e o que não me interessa. Bacana. Exatamente, perfeito. A doutora está falando, inclusive, na questão já de persona na internet. Existe essa possibilidade. A gente costuma brincar que o maior sonho do advogado é que ele tenha sempre clientes qualificados. Que o advogado tributarista tenha clientes que tenham dívidas tributárias de valor elevado, que tem uma questão com o fisco para recuperar. Que o advogado consumerista tenha muitos clientes que sofreram, de alguma forma, alguma violação. E a internet consegue fazer com que essas pessoas achem o profissional correto. Então vem um filtro, como a doutora Nicole disse. É um avanço assim enorme, né? Assim, eu me vejo na velha advocacia, né? Ou seja, eu tinha que comprar livro, ir em sebo, ir em biblioteca. Eu tenho a casa do livro jurídico até hoje que me acompanha, que é o Edson. E eu fico impressionado a rapidez de solução. Tempos atrás, eu estava procurando uma inteligência artificial para contratar para o escritório. Aí me socorri da Carol Lemos. Gente boa, gente boníssima, caramba, ela me indicou uma empresa. Nossa, assim, era coisas que eu levava dias, leva segundos. Quer saber mais do que isso? Lembra o seu começo de bater em porta em porta? Hoje um vídeo meu bate em 24, 60, 80 mil portas uma única vez. Olha a diferença. É bem diferente, né? E quando a gente fala em prospectar cliente, né? E aí a turma fala de provimento, fala de estatuto de ordem, que a ordem veda, tudo. Eu falo o seguinte, que toda vez que o legislador cria uma lei, a gente tem que retroagir no tempo, entender a sociedade naquela época, para a gente compreender por que foi criado aquele dispositivo legal. E depois trazer aquele dispositivo legal à sociedade de hoje para ver de que maneira a gente pode aperfeiçoar ele. Como ela evolui, né? Como ela evolui, entendeu? E hoje eu vejo assim, eu respeito a ideia dos mais conservadores de, não pode fazer publicidade, porque o que acontece? Lá atrás era grana mesmo, né? Ou seja, assim, se o advogado tivesse um poder maior de grana, de poder investir, lógico, ele ia sobrepor sobre aquele advogado que estava no início de carreira. E hoje eu vejo que a internet vem e equipara todo mundo, coloca todo mundo no mesmo patamar, ou seja, você consegue atingir o público que você tem como objeto seu de consumo, ou seja, eu sou advogado, eu quero atingir aquele determinado público.
todo mundo consegue ter acesso àquilo, mas de maneira igual. Eu acho que a ordem precisa caminhar nesse sentido também. Entendeu? Mais do que isso, o IBGE nos diz que há um advogado para cada 164 pessoas. Dessas 164 pessoas, nós não sabemos quantas delas realmente têm problema, independente de qual área for. Se você atua num nicho, no seu nicho específico. Sim. Então, a quantidade de pessoas para advogados está muito próximo hoje. Como você se destaca no meio disso? Se você não tem oportunidade, seja financeira, seja de reconhecimento de família, seja de conhecimento amplo, de ter oportunidade de comprar livros, muitas das pessoas não têm, a internet nos traz a porta aberta a tudo isso. De tudo. De todas essas possibilidades, a internet, quando bem utilizada, muda a vida de muitas pessoas. Uhum. E, ao contrário do que as pessoas dizem na internet, o provimento não vem para nos boicotar. Não. Mas sim para não criar algo desleal. Porque aquele que pudesse comprar, por exemplo, a título de exemplo, uma campanha, o faria comprando nas redes sociais. Sim. E diz o provimento que sim, nós podemos, por exemplo, impulsionar uma das nossas publicações, porém, não podemos chamar para o nosso escritório. Portanto, continua ali um par igual a todos. Procure um advogado. A pessoa vai ao advogado que ela entende ser mais correto pro que ela entende dor naquele momento. Eu vislumbro o seguinte, que o caminho natural da própria OAB, seja nas seccionais, seja no Conselho Federal, é que tem que ocorrer uma campanha de conscientização dos advogados. Por quê? Quando se fala em marketing, especificamente em marketing jurídico, qualquer espécie de marketing, nós temos um funil. Dentro desse funil, nós temos o chamado topo de funil, o meio de funil e nós temos o fundo de funil. O que a OAB proíbe é o fundo de funil. Explico. A doutora Nicole comentou que quando ela faz a produção de um vídeo, ela tem ali aproximadamente 24 mil, 50 mil pessoas que visualizam os vídeos. Então, muitas vezes, eu já acompanho o perfil da doutora Nicole, ela faz vídeos de topo de funil. Os vídeos de topo de funil são aqueles vídeos que eles trazem pessoas para o seu perfil. Trazendo pessoas para o seu perfil, ela comenta sobre alguma coisa do dia a dia dela. Pessoas que se identificam com o aquele perfil. conteúdo. Com a forma de falar, com o que, né, jeito, com a maneira de dia a tratar o dia da direito. pessoa, é isso? Exatamente. Já o meio de funil são as pessoas que chegaram e ficaram no seu perfil. No meio de funil você alimenta as pessoas que estão no seu perfil. Então você comenta sobre o seu dia a dia, ela comenta sobre uma doutrina que ela está lendo, que ela tem no dia seguinte algo importante para fazer na esfera criminal, e ela fala qual que é a estratégia dela. Então as pessoas ficam no perfil dela. O que a OAB veda no provimento é o fundo de funil, que é a chamada para ação. Olha, veja, eu sou um advogado consumerista, eu sou um advogado que trabalha com empresários, me chame aqui no meu perfil. Eu ganhei a causa tal, sou advogado excelente tal. Nesse caso, me procura nesse sentido. Só que particularmente eu acho que é um erro crasso de estratégia você fazer fundo de funil. O advogado ele não precisa fazer fundo de funil. Porque é o seguinte, a ideia do marketing jurídico é que quem assiste o seu conteúdo, ele tem a vontade de te contratar. Você precisa criar o desejo de te contratar. Então, por exemplo, quando eu vejo o Parra como um grande advogado, no escritório dele trabalhando na frente do computador, automaticamente, de forma subliminar, eu sei que ele é um advogado bem sucedido. Eu sei que automaticamente ele é um advogado que tem 10 ou mais anos de carreira, que ele automaticamente só se consegue ter 10 anos de advocacia quando você entrega o que você vende, e tudo isso simplesmente por uma foto. Você não fez nenhuma chamada da atenção, nenhuma chamada. Só que nós precisamos ter espaço para falar isso que eu acabei de dizer. Muitas vezes o advogado ele não entende que ele não precisa fazer conteúdo de fundo de funil, que é chamada para ação. Me chame aqui, ó, tá aqui meu WhatsApp, não precisa. Isso é até cansativo, né, meu? E é feio, porque você fica... A pessoa vê na internet, né, que você se vende. Fica pesado. Você precisa fazer com que as pessoas te descubram, através do conteúdo de topo, e que as pessoas fiquem. E automaticamente você alimentando essa pessoa, ela automaticamente vai te contratar. Porque quando ela pensar em um advogado, ela vai pensar que tem você. Tem você. Você sabe que você tocou num ponto que é muito engraçado, né? Eu sempre usei como estratégia minha e eu falo isso abertamente, que a receita do bolo é o seguinte: é você pegar no seu círculo de amizade, entendeu? Você deixar uma mensagem subliminar no consciente de cada amigo seu, entendeu? No dia que você conquistar isso, você decola de uma maneira bem bacana. Que quando ele precisar de um assunto jurídico, é o seu nome que vem na memória dele.
Então, isso... Mesmo que não seja a área de atuação. Mesmo que não seja sua área de atuação. Exato. Porque você tem respeito na sua Exatamente. palavra, entende? E Então. esse respeito você só consegue com esse funil no meio, no topo. Você Aí, angaria né? as pessoas, Perfeito. ou seja, você Perfeito. chama todos os seus amigos e diz que é advogado. Todo mundo sabe É. o que você faz, que todos os dias você trabalha. Mas quando ele lembra de você, é que você já chegou numa nova classe. É bem bacana isso. Outra coisa, assim, que eu vejo na advocacia, diferentemente do que o mercado diz, que a propaganda é a alma do negócio, não. Na advocacia você tem que entregar o resultado. Sim. Já foi o tempo que o cliente pagava você por mês só para deixar você lá. Eu falo que hoje o advogado que vai advogar para uma empresa, entendeu? Ele precisa apresentar um resultado financeiro para a empresa que justifique o contrato dele. Porque senão ele está fora, meu amigo. Ele está fora. Ele não permanece, né? Ele não permanece. E vou além. Uma vez o Ageu, a gente estava discutindo e eu vim tomar um cafezinho aqui no escritório dele, né? Ele virou para mim, a gente falando sobre mídia digital, ele virou para mim e falou assim, eu sei que você é contra. Porque na época eu era então presidente do TED. Eu falei, não, Ageu, eu não sou contra. Eu tenho um corte que eu faço, e aí eu vou colocar na bancada aqui para a gente discutir sobre isso, entendeu? As histórias que as pessoas criam, os personagens que criam dentro das redes sociais. Então, assim, cria uma história, um exemplo, e aquele exemplo, o conteúdo não existe, você não consegue entregar aquele conteúdo e você começa a virar refém daquilo. Isso faz muito mal, que é a questão do coach, claro. Do coach. Isso eu sou contra. Hoje as pessoas acreditam que o coach é o caminho mais fácil. Mas no meu íntimo, eu tenho que todo mundo que tem o segredo do sucesso não passa a ninguém. Infelizmente, na advocacia é assim, né? Com toda certeza. Ainda que eu possa dar dicas, realmente dar a receita do bolo de como eu fiz e entregar minha carteira para a pessoa, eu não vou fazer. Então, muito se diz hoje uma pessoa que acabou de sair da faculdade, sei lá, tem uma única pós-graduação que ela é coach em execução penal. Como fazer execução da melhor forma? Ela também está aprendendo execução penal. Como você vai aprender com essa pessoa? Além disso, eu não sei se ela tem didática. Ela não é formada na questão do ensino, de como passar o ensino. Muitas das vezes pode ser que eu saiba o dia a dia, mas como eu passo? Eu realmente passo uma verdade para você? O dinheiro que você está gastando comigo realmente te trará resultados? E é isso hoje que a internet não está filtrando. Acho que esse é o grande problema, porque as pessoas prometem muito e entregam pouco. E aí nós estamos formando advogados rasos. Sim. E aí todo mundo nos diz que todas as vezes que eu sento com os meus amigos que estudaram comigo e não fizeram direito, todo mundo fala, nossa, a advocacia não tá saturada? Como você tá conseguindo sobreviver? Como o escritório tá ampliando? Porque as pessoas não têm ideia de que está saturada de advogados rasos. Você precisa ter um diferencial. Se você não apresentar esse diferencial, e muitas das vezes é sobre sua fala, sobre seu entendimento sobre o caso. E é aí que você segura a pessoa que chega no seu perfil. Eu percebo que as redes sociais, elas realmente impulsionam muito. Eu percebo. Mas em dado momento, ela passa a ser um divisor de águas também. Sim. Para quê? Para que, além de eu filtrar o bom e o ruim, eu entendo que se eu passar daquele limite, eu passo a ser cancelado. E eu passo a ser julgado por um erro pequeno. Mas eu sou julgado e ele perpetua durante um longo período. Então, assim, eu percebo que a rede social ela é fundamental. Minha rede social, hoje ela é fechada. Aconteceu alguma coisa com o senhor, né, doutor? Não, fui ameaçado. Simplesmente isso. Fui ameaçado. Imaginei. Eu entrei como assistente de acusação em um caso aqui em São Paulo e envolvi a Polícia Civil e eu sou assistente de acusação de 6 policiais civis. Então, acho que quando a gente se expõe demais, essa exposição, ela te traz algum benefício. Porém, tem um limite. O duro, Parra, é saber qual é a hora de parar ou de estabilizar nas redes sociais. Eu acho que ainda não ficou claro para mim qual é a hora que eu tenho que parar ou estabilizar. Porque quando eu pego as redes sociais, doutora, a minha, por exemplo, quando eu coloco algo que é pessoal, que envolve a minha família, que envolve o meu lazer, eu tenho um número maior de visualizações. Porque a pessoa quer se conectar a você, não ao trabalho. Então, mas aí é o funil grande. Sim, seria ele de talvez meio e topo de funil. O que me interessa é o meio.
o meio e, teoricamente, para acontecer naturalmente o fundo. Porque quando eu vou colocar alguma coisa que é profissional, eu tenho um número menor de visualizações. Ele cai. Mas esse número menor é o que me atrai. Aliás, é o que me atraía muito antes. Veio muitos clientes vieram da rede social, principalmente direito digital. Mas percebo eu que o advogado ele tem que saber a hora e que ele tem que maneirar ali na rede social. Porque ser cancelado na rede social, isso não aconteceu comigo porque a minha rede está bloqueada, não fui cancelado. Fui eu que bloqueei ela. Mas eu percebo com alguns colegas que foram cancelados que eles declinam muito em suas ações. Eles começam a pegar ações que você fala assim, não combina com esse tipo de advogado. Então, acho que o limite que nós temos que impor é aquele que afeta diretamente a nós como pessoa e também a advocacia, a jovem advocacia. Então, pensar na jovem advocacia, porque muitas vezes, Parra, é muito fácil se espelhar em você. Né? Muitos anos de advocacia, um advogado renomado aqui. Eu, particularmente, tenho esse privilégio de estar muito próximo de você e entender o seu dia a dia. E você não usa muita rede social. Eu não uso muita rede social. E a sua fórmula deu certo. Mas são outros anos também. São outros anos, outro nicho de mercado, né? Mas existe a possibilidade de fazer o que você faz nas redes sociais. E aí Sim. nós vamos para o segundo ponto do que eu gostaria de falar, que seria Lógico. o quê? Posicionamento. Posicionamento. Você constrói um posicionamento. Produção de conteúdo, ela não é feita de forma desenfreada. Você precisa ter dentro do... Quando você... Primeira coisa, quando você vai para o Instagram, você precisa tomar uma decisão. Né? Claro que tudo que eu digo aqui é minha opinião, nada é escrito... Não tem certo ou errado, não né? existe Estamos nada aqui que discutindo e como advogados temos a Exatamente, licença mas é bom poética falar para isso, tanto. doutora, porque muitas vezes... Não, mas ele tá falando isso... Não, pelo Não é amor nada de escrito em Deus. pedra. Você precisa tomar uma decisão. Qual é a primeira decisão que você tem que tomar? Eu vou falar especificamente do Instagram. O Instagram, na minha opinião, ele é uma rede de trabalho. Eu digo muito isso, o conteúdo ele é intencional. Primeiro você pensa o que você vai produzir de conteúdo, quais as consequências e qual mensagem que você quer passar. Você não sai produzindo conteúdo de forma desenfreada. Por quê? Porque eu particularmente eu tenho uma linha editorial. Dependendo do dia, do assunto, eu posto ou não. Existem semanas que eu não faço stories, porque estrategicamente não é importante fazer stories. Tem uma linha editorial. Dentro do meu Instagram, tem assuntos que eu não falo. Dezenas de assuntos. E aí eu falo do posicionamento. Por exemplo, na minha opinião, como que o advogado ele quer ser visto? Ele quer ser visto como um advogado que combate, que é um excelente assistente de acusação. Aí eu acredito que realmente vai entrar naquela linha tênue que você pode sofrer consequências. Mas o cancelamento nesse caso é por pessoas que podem ser atingidas pela sua advocacia. Mas o cancelamento que se diz popularmente falando é quando você entra em temas polêmicos que o senso comum talvez não queira que você tenha aquela opinião. Mas isso passa por uma estratégia de marketing. Dependendo da área que você atua, você pode ou não utilizar isso como uma estratégia. Porque o cancelamento ele é uma estratégia. Sim. Quem sabe ser cancelado e sabe passar pelo cancelamento, essa pessoa ela sai maior. Mas não era essa a pergunta do senhor, né, doutor? A pergunta do senhor eu vou responder então. A minha estratégia do meu Instagram, segunda, quarta e sexta, post. Segunda-feira é um post de rotina. Ela tem uma linha editorial. As pessoas precisam se conectarem a mim, ao meu dia a dia, a saber que segunda-feira eu estou no escritório pela manhã. Segunda-feira é rotina, eu mostro minha rotina de trabalho. Quarta-feira é um vídeo explicativo para eu não me perder do meu foco. Eu sou advogada, eu não sou blogueira, eu não quero ser blogueira. Não vendo marca de roupa, não faço collab com ninguém. Eu sou e serei sempre advogada. Sexta-feira, eu preciso conectar as pessoas a mim. É o dia de uma brincadeirinha. Tá chegando o final de semana. Perto do final de semana. É um dia de dar umas descontraídas. Eu posto todos os dias no meu story. Aos finais de semana estou com a minha família. Qual é o meu cuidado pessoal? Eu nunca posto onde eu estou. Se eu, por exemplo, aos finais de semana gosto de pôr o jet na água, o barco com meu pai é uma pessoa que odeia rede social, eu nunca posto quando ele está junto no momento. Assim
que eu saí da Marina, meus stories são postados. Se a pessoa for lá, Você não estará lá. existem pessoas boas e ruins na Sim, internet, nós sim. temos que ter esse cuidado, é nítido. Se a pessoa for lá, eu não estou lá. E é aí que o senhor tá nessa linha tênue. O senhor tem que mostrar, sim, um pouco do seu dia a dia, da sua esposa, da sua mulher, mas não ao ponto deles terem a certeza de como é a dinâmica do seu dia a dia. De que às 9 você entra no escritório, às 18 você sai, para que nós tenhamos também segurança. Então, meu dia a dia é muito louco, né? Tem dia que eu tô no escritório, outro dia eu passo o dia inteiro na penitenciária. Eu não tô todos os dias no escritório, então eu não deixo transparecer exatamente o que tá acontecendo. Pra que essa linha exista entre a minha vida real e o meu Instagram. Outro cuidado que eu tenho muito é, ninguém nunca viu minha casa inteira. Eu acho que o único lugar que sobrou, que eu ainda tenho sobre a minha responsabilidade, o meu lar, a minha segurança Sua privacidade, pessoal, né? é a minha casa. Então as pessoas, e eu moro numa casinha de boneca, bem de menininha, tudo no lugar, sabe? Moro sozinha. Todo mundo fica, doutora, sua casa é linda. Pelo amor de Deus, mostra o arquiteto. Mostra isso. Gente, desculpa, eu não mostro. Aqui é minha privacidade. O que eu puder lógico. mostrar, um pouquinho, uma Mas cama arrumada, uma Olha coisa, que é isso. curiosidade. Entendeu? A gente não combinou de falar isso. Mas Não. eu faço exatamente como ela. Nunca nos meus stories aparece a minha casa. Eu tenho filhos, raríssimas vezes. Tudo bem, tem alguma outra foto ali no feed, mas, por exemplo, eu postei uma foto recentemente levando eles pra escola. Tapei a escola deles. Tá lá no feed. Tá escondido lá. Sim. Eu Ninguém vi. sabe onde eles estudam. Eu vi. Muito embora quem conhece a escola sabe as cores, mas ninguém sabe. Então, quando Guarulhos, então, Exatamente, principalmente, né? as cores são muito parecidas, mas veja, a doutora Nicole tem linha editorial, ela faz o conteúdo intencional, ela sabe exatamente que o Instagram é uma rede social, claro que vai mostrar a Nicole do dia a dia, mas também vai mostrar a doutora Nicole, advogada, criminalista de sucesso no dia a dia. Então eu entendo o seguinte, Parra, hoje a rede social ela faz exatamente o que você faz. Né, ela surfa exatamente essa onda, que é ter posicionamento. Por exemplo, quem me segue sabe que eu bato na questão do advogado, no vestimento do advogado. Sim. Por quê, doutora Nicole? Com o boom dos mentores, os advogados agora querem aparecer, na minha opinião, no Instagram com camiseta preta. Só que veja, quando você faz isso, você acaba perdendo o valor. Inclusive, eu sustentei oralmente hoje no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e os desembargadores pararam para dar parabéns porque eu estava em pé e de toga. O simples não é mais feito. As pessoas querem vender, Exatamente. mas as pessoas não querem se posicionar como um advogado verdadeiro. Exatamente, porque, por exemplo, se eu disser agora pra quem tá assistindo, pense agora num cientista. A pessoa vai pensar num cientista de jaleco branco. Vocês viram um post que deu mais de 30 milhões de visualizações? Uma mulher parava as pessoas na rua e perguntava: que advogado você contrataria? Era um advogado vestido de camiseta, bem, sabe? Um advogado de terno. Com toda certeza, o de terno. Com certeza. Todos os dias eu tô de terno no escritório e bem maquiada. Eu já sou jovem. Como eu vou ir trabalhar de cropped e shortinho? Não tem como. Aí, muitos advogados dizem pra mim assim, mas eu não consigo cobrar honorários igual o Pessoas doutor tão Parra. rindo. Eu não consigo cobrar honorários que nem a Ninguém doutora consegue Nicole. cobrar igual o Não, doutor o Parra ninguém Não, consegue. ninguém consegue. Só que ele Parra quer... pegou a empresa, né, gente? Pelo Só amor que de Deus. ele não agrega valor ao trabalho dele. Ele apresenta a proposta de qualquer... Joga a proposta e sai correndo. Ele não faz Ele vai falar de ele uma não faz lei da internet e fala: follow-up. oi, tudo bom? Ele não faz um follow-up da proposta dele. Para com isso de inglês, que Ele eu não nem faz um sei o que é. acompanhamento da proposta dele, ou seja, tem que ser intencional, inclusive, quando você vai se apresentar para o seu cliente. Porque, veja, muitas vezes o advogado, na maioria esmagadora das vezes, o advogado, ele é a última esperança do cliente. Então você precisa apresentar, você precisa transparecer Ciência do que você confiança, tá falando, autoridade, sabendo do que você está fazendo. Não, ele quer apresentar a proposta, jogar a proposta pelo WhatsApp, e aí aparece lá com uma camiseta e vende. Veja, eu não quero ofender ninguém, não vou ser cancelado. Sendo Dá realista. Lacoste com um jacaré desse tamanho. Não, Não pô, vai Lacoste vender. tá na moda. Mas não com Lacoste tá jacaré, na moda. não com jacaré desse tamanho. Mas não é o vai momento, vender, não é o vai momento. Mas eu apresentar posso pra- falar, assim, o que eu acho, algumas regras básicas, né? Assim, você nunca pode desperdiçar a única oportunidade de você causar a primeira impressão no Harvey seu cliente. Specter diz isso na Entendeu? série Então, Suits. assim, Fica a dica de É série. assim, hashtag fica a dica. Então, assim, quando você tem um problema, é que eu falo para todo mundo. Assim, o Brasil é muito consumidor, né? Então, assim, consome demais, né? Se você não investir em você, ninguém vai fará. investir em você. Se Fica você a dica, não Guarulhos. acreditar em Advocacia do você, Guarulhos tá.
ninguém vai acreditar em você. E se você cometeu o erro, que você é mais importante do que o seu cliente, você começa a cair. E se você cometeu o erro fatal na advocacia, achar que você não precisa mais estudar, meu amigo. É o Já que era. eu disse, Parra. Não adianta na internet eu passar um posicionamento como se eu soubesse tudo o que está acontecendo. Acabei de postar o vídeo sobre a saída temporária, que mudou diversas regras, enfim. Lula, né, mudaram as regras. Aí vem o meu cliente, deu o lapso temporal e falo, e agora? Eu peço como isso? Então, aí eu não seguro o cliente no dia a dia. Então, tudo aquilo que você mostra na internet, você tem que ser real do dia Você tem que do seu entregar. dia a dia. Você tem que entregar. É ali que realmente você Porque se segura você não o seu, entregar, o seu você escritório. se queima. Não tem como. Entendeu? E aí você... O mundo é muito cíclico e pequeno. Nós achamos que não, mas é muito. Se você se queima no nicho que você escolheu pra você, eu te garanto que se reestruturar será muito mais difícil. Nicole, eu vou além, assim, eu falo que o advogado não tem margem para erro, porque se ele errar, meu amigo... Ele é a última esperança do cliente. Ele é a única esperança Todo do mundo vem com um cliente. problema nosso. Ninguém vem... Eu Uma estou... boa notícia? Doutor, Não. doutor, estou feliz, doutor... Não. A problema. qualquer das áreas, somente problema. É. Então, Gente, tá acabando. já passou E, muito rápido. Passou muito rápido. É o seguinte, queria entender o que é essa advocacia 4.0, que está indo para 5.0. Na minha época era carro 6 cilindros, 4.0. Agora eu não sei o que é isso. Vocês me explicam aí que eu preciso entender. Eu vou aqui, preciso entender. Não, para Entendeu? com isso, Parra. Pode começar, doutor. Bom, na verdade, a inteligência artificial, a tecnologia chegou na advocacia, né? Inclusive, os ministros do Supremo Tribunal Federal começaram, inclusive, a licitação, vão começar a colocar inteligência artificial para padronizar as decisões, isso vai chegar nos tribunais de justiça. Então, a advocacia... Inclusive, já tem para dividir. Quando você peticiona, quem faz o direcionamento, se é prevento ou não é, já é inteligência artificial nesse sentido. Então, já faz isso. Já tem um filtro. A Exatamente. STJ, STF já tem. Exato. Inclusive, a gente fez um curso indoor sobre isso. Sobre como você quebrar essa Como trava. se quebrar. Então, a internet, ou melhor, a inteligência artificial, ela também chegou na advocacia. Eu também acho que não vai substituir o advogado, entretanto, ela tem que ser uma ferramenta, ela é um aliado. Sim. assim como todas as tecnologias, assim como não todas as é? Não é mesmo, tecnologias. doutor? Otimiza o tempo, né? Inclusive ajuda a fazer jurimetria, para saber a padronização de... Docimetria também faz? Faz, sem sombra de dúvidas, faz, né? Sem sombra de dúvidas, o ChatGPT é uma das Não sei ferramentas artificiais que melhor é a mais famosa, Se enquadra, né? Eu sou entusiasta, eu utilizo. Vou lá ter umas tanto aulas no seu pra- escritório, viu, doutor? Será um prazer. Eu utilizo para gestão do escritório, eu utilizo para melhorar a comunicação do escritório. Claro, eu tenho as minhas sugestões, por exemplo, eu faço a minha petição, esgoto ali a minha capacidade de elaboração daquela petição e coloco no ChatGPT para ele me ajudar numa gramática, para ele ajudar que eu coloque um tom ali um pouco mais persuasivo, porque afinal de contas, no frigir dos ovos, quem vai ser beneficiado com isso é o meu cliente. Sim. Que ele vai ter uma entrega de um serviço jurídico Sim. melhor, com mais qualidade. Então, a própria advocacia, ela sai, então, apenas dos processos digitais e ela começa, então, agora a ter a incidência da tecnologia para a entrega do serviço. Até porque, salvo o melhor juízo, vamos falar aqui do Tribunal de São Paulo, ele é o maior da América Latina. Sim. Então, é necessário que a justiça também seja entregue de uma forma rápida. Né, Eu doutora acredito Nicole? que também nos ajuda muito na questão da jurisprudência, porque Perfeito. procurar jurisprudência é algo muito difícil. E os meios digitais hoje descobrem como determinado juiz julga, que jurisprudência ele usa, e isso é uma questão que eu uso muito no escritório, porque ele não vai contra a própria decisão dele, o entendimento Sim. dele. É. E se for, temos base para recorrer neste sentido. Então, acho que nos ajuda, realmente veio para revolucionar. Colocar a decisão do juiz, né? Exato. Puxa, você Não- já não- amarra ele, né? né? Lá no escritório a gente usa o Watson e assim... Da Microsoft, né? Eu tô bem impressionado, assim, o tempo de resposta de pesquisa, assim, é absurdo. Isso a gente ganha muito tempo, a gente consegue planejar o processo, entendeu? Dá uma linha do tempo para o cliente, porque o cliente chega achando que vai resolver o negócio de Em um um dia para ano. o outro E são e não 5. vai, né? Hoje eu atendi um cliente início, né? Vai ser uma dissolução parcial de sociedade, ele virou para mim no final e falou, doutor,
quanto tempo leva? Eu falei, eu acho que vai levar uns 16 anos. Ele falou, mas eu não vou estar vivo. Eu falei, mas é mais ou menos isso. Porque se a gente perder, a gente vai recorrer. E se a gente ganhar, eles vão recorrer também. Então é mais ou menos esse tempo que vai levar. Entendeu? Pô, doutor, mas eu achei que era mais rápido. Não é. Tudo que a gente puder não levar para o judiciário, Melhor. é a melhor forma. É uma crítica que eu faço à graduação, porque na graduação a gente treina o aluno, que o bacharel em direito, Mudou muito, doutor. a judicializar a questão quando a gente precisa mudar isso. Na minha época, a questão não. Então, A hoje minha estagiária mudar. tem aula de conciliação agora, acredite se o senhor Bacana, quiser. hein? Então, as Bem coisas bacana. estão bem diferentes. Está bem legal nesse sentido. Eu também. Inclusive, nós do direito penal hoje tem acordo de não persecução penal. Para mim, isso daí foi algo inovador no direito penal que otimiza muito tempo. São crimes básicos, como ameaça, que levavam anos para ser julgado agora, logo Com a no. NPP, Né, né? o ANPP, antes da denúncia. Antes da faz denúncia, uma- muitas das vezes eu já fiz um acordo. É só que ambas as confessar. partes saem felizes. Confessa que tá tudo certo. Em alguns casos, né? Confesso que tá tudo certo. Então, eu queria aproveitar o gancho aqui, agradecer mais uma vez, Nicole. Muito obrigada pela oportunidade. Muito feliz em ser a única mulher nessa mesa, hein? De mas peso. é isso. Muito mas obrigada. Eu acho que cada vez mais a mulher tem que tomar o seu espaço na marra. Na Eu marra. espero fazer parte Com desse time que ganha o mundo. Na marra. Estou, eu trabalho o dia inteiro para isso. Na ordem dos Ganhar o advogados mundo. do Brasil, assim, já é 53% são mulheres, né? Entendeu? Acho que as mulheres estão prontas para ganhar o mundo. Eu acho isso, eu tenho certeza Verdadeiramente. disso. Eu tenho certeza disso. Muito obrigado, viu? Ageu, sabe que você é irmão, né, meu? Imagina, muito Tamo obrigado. junto, Tem o meu vizinho. jargão. Prazer inenarrável participar Inenarrável. desse podcast. Muito bacana ter presente aqui a doutora Nicole, o doutor Obrigada. Parra, meu colega, né? Somos vizinhos também. Então, Conheci o doutor esse dia, hein? é verdade. Um dia desse eu desci lá embaixo, Nos conheci o doutor. encontramos lá. Ah, e vocês estavam no mesmo andar, né? Tava Estávamos no no quarto quarto andar andar, juntos, né? E para falar de assuntos que realmente são de suma importância, né? Nós falávamos que o advogado que não estiver no digital nos próximos anos não terá paridade de armas com quem estiver, né? Então, muito obrigado. É um prazer inenarrável. Dudu, obrigado, hein, meu? Eu que agradeço, Parrinha. Ó, obrigado de coração por você dar essa oportunidade pra gente estar aqui batendo um papo. Tá com um gostinho de quero mais, entendeu? Com certeza. E eu acho que você tem que finalizar com um nome, né? Você Não. tem- Se você não falar comigo direito, Parrinha, sem não chance. vai rolar. Fala comigo Fala direito, comigo né? direito. Muito obrigado a vocês. obrigado. Muito Obrigado obrigada. a presença. Volta às redes, viu, doutor? Tá fazendo um podcast, não tem como. Esse negócio vai evoluir com muita Vai dar certeza. certo. Conte com a gente. Conte conosco. Obrigado. Tá joia. Até mais, gente. Tudo de bom.